Sou eu mesmo, Josadac. Na semana eu É, quase não estava entrando, mas é, agora a saudade está batendo. Voltei. eu também tenho muita vontade, mas os horários que tem agora, quase sempre eu estou numa atividade, num seminário, está começando a minha agenda funcionar presencialmente, então eu tenho tentado, mas não tem dado também, não. Gente, nós estamos dando seguimento, né, ao nosso livro de 1 Timóteo, e vocês têm percebido que eu tenho feito uma leitura do texto como se o próprio Timóteo estivesse lendo originalmente na época que foi escrito. Isso significa que o livro ele não tinha intenção de ser um compêndio teológico, não tinha intenção de ser um documento literário, não tinha intenção nenhuma do que atribuem a ele hoje, né? Os estudiosos, a academia. É uma carta com recomendações de um discipulador para aquela pessoa que ele está discipulando. É só isso. Então, eu leio o texto na perspectiva não de Paulo, mas na perspectiva de Timóteo, que está recebendo. Vale lembrar que a última parte do capítulo 3, que nós compartilhamos a semana passada, vai dizer exatamente que a igreja é o fundamento da verdade. A igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. E depois diz que, no versículo 16, sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Então, duas coisas que vai ser trabalhado aqui no capítulo 4, que é a verdade e a piedade. São duas coisas que elas têm que se encontrar em algum lugar, e esse encontro não é intelectualizado. Esse encontro da verdade e a piedade, que é a vida espiritual, que é a vida cristã, que é a vida centrada em Deus, elas se misturam. Elas não. Porque a verdade, dentro da perspectiva do Novo Testamento, ela não é um compêndio de doutrinas, de regras, de normas. Como eu venho de algumas tradições que as pessoas dizem, está na palavra. O sujeito nem sabe ler a palavra direito, mas diz que está lá. Na verdade, ele quer ressaltar um monte de norma, de regra e de coisas até mesmo cultural para impor, e não necessariamente a verdade como Paulo e a Bíblia mesmo ensina, e que se traduz na vida pessoal. Bem, o texto começa, como vocês podem olhar, no versículo 1, dizendo: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. É muito forte, né? Muito forte. Dá até medo ler isso aqui. E você sabe que, se a gente lê direitinho, ele não está dando ênfase no, no, no espírito, nos espíritos enganadores e ensino de demônios. A ênfase é a apostatação da fé. Por quê?
Como é que a pessoa nega a fé? Quando ela se torna refém, vítima de espírito enganadores e ensino de demônios. Agora, é muito complicado a gente se livrar dos espíritos enganadores e doutrina de demônio, porque é sedutor. A palavra enganador quer dizer sedutor, coloca armadilha. Nesse tempo agora de antagonismo no Brasil, de direita e esquerda, anti-Bolsonaro, essas ondas aí. Eu tenho tentado acompanhar de longe algumas pessoas que são um pouco mais progressistas, né? Que caminham, né, na igreja cristã e defendem alguns pensamentos, algumas perspectivas. E eu fico olhando exatamente, e a impressão que eu tenho é que eles foram iludidos, né? Que eles estão seguindo esses espíritos enganadores, essas doutrinas de demônio, porque o que eles defendem não tem harmonia com aquilo que é efetivamente a prática cristã. Eu fecho aspas com a minha observação. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o fato, Shirley, como é difícil a gente discipular, como foi o caso de Timóteo. Porque o caso de Timóteo aqui, a orientação que o Paulo está dando para ele, vai deixar isso muito claro no versículo 6, que diz exatamente assim: expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom discipulador. Porque a palavra ministro aqui dá um ar de clerical, né? Mas não, é de uma pessoa que efetivamente cuida do outro, né? Que ministra graça. Não está falando nada de cargo, de posição. É que essas palavras, quando são assim traduzidas, a gente pensa que está falando do reverendo. Graças a Deus que não é. É eu e você. Até porque a palavra bom tem a ver com performance. É uma palavra grega que quer dizer kalos, que tem a ver com a performance. Então, para mim ser um bom discipulador, não é fácil. Por quê, Miroca? Eu preciso ajudar as pessoas que eu estou cuidando para eles não apostatarem da fé, porque não é difícil. Não é difícil. Tem muita gente na igreja que já apostataram da fé. Agora, quando? E saiu da igreja? Não saiu da igreja. É que eles estão seguindo espíritos enganadores, estão seguindo doutrinas. E aí o versículo 2 vai classificar o que é essa negação da fé. E vai dizer que são ensinamentos que vêm de homens hipócritas. E daqui a pouco, Paulo vai dizer o que é o contrário dessa hipocrisia. Ele vai chegar no versículo 7 e 8, vai dizer que o contrário de hipocrisia é o exercício na piedade. Porque quem é piedoso não é hipócrita. Esse é o contraponto. Mas, enfim, ele está dizendo, olha, esses espíritos enganadores, essas doutrinas de demônios, e aqui, quando está dizendo doutrina de demônios, significa ensinamento que tem origem no inferno mesmo. Tem muita coisa dentro da igreja que não vamos entrar em detalhes aqui, porque nós não podemos acusar ninguém. Deus me livre.
Se a gente acusar, a gente se joga do lado de lá. Mas essas doutrinas de demônios, esses espíritos enganadores, eles se caracterizam, eles se originam, eles vêm de homens hipócritas, que afirmam uma coisa e praticam outra. Aquilo que eles ensinam não repercute na vida. De modo que lá no capítulo 3 nós vimos que Paulo diz para Timóteo, seja apto para ensinar. E a palavra apto para ensinar não é uma pessoa que tem a didática, que tem uma boa pedagogia. É alguém que fala, às vezes, coisas muito simples e que fala as verdades não tão profundas, que fala o básico, mas ele vive aquilo que ele fala. O que ele fala mais alto do que o que ele fala. Então, a igreja não é o lugar do discurso, o discipulado não é o espaço para as grandes doutrinações, os grandes manuais de Bakoff, de Gruden, Tillich. Não é esse espaço das elucubrações, das grandes temáticas. Não, não. O discipulado é o espaço da verdade na vida. Porque quando eu falo de perdão, eu dou testemunho na semana que perdoei. Quando eu falo de misericórdia, é porque eu já pratiquei a misericórdia. É isso. Basicamente é isso. Então, ele vai classificando, dizendo que tais ensinamentos, né, que vêm gerado por espíritos enganadores e doutrinas de demônio, vêm de homens hipócritas e mentirosos. Mentirosos. E ele diz isso com todas as letras. E essas pessoas têm consciência cauterizada. Como disse, eu sempre cito aqui uma frasezinha, talvez nem sempre, tá? Mas talvez eu já tenha citado. Aquele jornalista que parece que está em outro canal hoje. Eu vi uma entrevista dele e achei uma frase muito legal, chamado Lacombe, Luiz Roberto Lacombe, se eu não me engano. Ele diz que essas pessoas omitem a verdade e cria os fatos. Você entendeu? Isso é horroroso, porque se eu não gosto daquela tendência, qual seja ela, mas será que eu não tenho nada de positivo para falar? Será que eu só tenho para tocar no que é mal? Será que a pessoa não tem nada de bom? Eu só tenho espaço para divulgar o que é ruim. Então, são pessoas que têm uma consciência cauterizada, que já se vendeu, que já é refém desses espíritos enganadores, dessas doutrinas de demônios e coisa do gênero. E aí o versículo 3 vai dizer, Paulinho, que eles proíbem coisas que não é para proibir. Interessante. Eles são cheios de enquadramentos. Você entendeu? Eles são muito adeptos do que chamam hoje no mundo social, né, da comunicação, de politicamente correto. O politicamente correto, o que é? É a padronização do pensamento e do comportamento. Eles querem dizer como é que você vai falar e como você vai se comportar. É muito conveniente, muito conveniente. Eu vi uma frase hoje muito interessante no meio cristão. Diz que alguns cristãos que atacavam o governo, sei lá quem, e eu achei interessante. A pessoa dizia assim, esse grupo está percebendo que a pandemia está passando
e que não sei o quê, eles já estão de olho no mosquito da dengue. Ou seja, eles querem achar alguma coisa para denegrir o outro, para, sabe, é consciência cauterizada. Eles proíbem o que não é proibido. Está aí, ó. Eles proíbem casamento. Olha aí. Aqui é uma força de expressão, né? Não é casamento, eles proíbem coisas boas. Enfim, anulam coisas boas. Muito interessante. Eu tenho uma série de exemplos aqui, mas não vou entrar no mérito, porque nós não estamos tratando dessas questões, nós estamos tratando como é difícil discipular alguém para não apostatar da fé. Então, continuando, eles proíbem casamento, eles proíbem consumo de alimento que Deus criou para ser recebido com ação de graças para aqueles que creem. Olha aí, olha que coisa. Eles proíbem as coisas que é para ser proibido e liberam o que não é para ser liberado. São os filhos da mãe mesmo. É isso, porque efetivamente são pessoas que estão com consciência cauterizada, eles são refém do mal, eles seguem espíritos enganadores, doutrina de demônios. E agora, antes de continuar, o que é apostatar da fé? Essa é a grande questão. Sem entrar em detalhe, apostatar da fé é negar Jesus. É isso, negar Jesus. Que é a grande mensagem, Zé do Prado, do livro aos Hebreus. Qual que é a sacada do livro aos Hebreus? É porque os crentes que tinham aceitado a Jesus e tinham saído efetivamente do judaísmo, eles perceberam que a barra estava pesada para sustentar a fé em Jesus, porque Jesus era muito simples, não tinha um templo, não tinha uma lei, não tinha ícones, não tinha uma tradição, não tinha, só tinha Jesus. Só tinha Jesus. E aí eles começaram a voltar, Walter, voltar para o judaísmo. Aí o autor aos Hebreus entra dizendo, não, Jesus é o alfa e o ômega, Jesus é o princípio e o fim, é o autor e consumador. Então, se vocês recuarem, vocês estão perdidos, vocês vão perder a salvação. Aí eles diziam, não, mas no cristianismo não tem nada. Só tem um grupo de pessoas sendo perseguidas e um grupo muito pequeno, marginalizado. E se eu voltar para o judaísmo, que tem um templo, que tem uma lei, que tem uma tradição, que tem Moisés como ícone, que tem Arão como ícone, que tem Josué como ícone, que tem os anjos como ícone, e aqui no cristianismo só tem Jesus. E aí o autor aos Hebreus, então, escreve uma carta tentando evitar que eles abandonem a fé, apostatem da fé. E ali, para não abandonar a fé. Então, a fé é o próprio Jesus. A fé é fundada na morte e ressurreição de Jesus. Então, quando o autor aos Hebreus, com muita propriedade, diz sem fé é impossível agradar a Deus, pode ser uma forçação de barra, mas dentro do contexto de Hebreus significa sem Jesus. Sem Jesus. Jesus, sem ele, nós estamos perdidos. E aqui, abandonar a fé é abandonar o próprio Jesus, é negar a morte e ressurreição de Jesus. E nós que discipulamos, a gente precisa constantemente trazer Jesus de novo para a vida das pessoas. Os meus grupos de discipulado vira e mexe,
eu cutuco para ver como é que o pessoal está em relação à pessoa de Jesus, como é que está a febre, a temperatura, né? A temperatura, febre não. Muito bem. E aí, ali no versículo 4, ele explica, né? Pois tudo que Deus criou é bom. Ele vai já usar essa palavra bom de novo lá no versículo 6. E não deve ser rejeitado, mas sim recebido com oração, com ação de graça, conforme ele diz no versículo 5, porque é santificado. Então, essa é a orientação dele. Mas o alvo dele, de Paulo, não é esse, não é ficar debatendo sobre o que Deus criou. Ele cita esses 2 versículos porque esses sujeitos aí que apostataram da fé estão negando essas coisas. E aí, gente, chega no versículo 6, com muita clareza, como eu já li para vocês, ele diz assim: expondo estas coisas aos irmãos, ou seja, aos discípulos, né? Porque Timóteo estava em Éfeso, cuidando de um grupo bem pequeno de irmãos. Talvez agora não fosse tão pequeno, porque já havia passado alguns anos que Paulo tinha inaugurado aquela igreja, mas ele diz: Timóteo, se você, como discipulador, dá essas instruções aos irmãos, pronto, você é visto como um bom discipulador. Mas é interessante que ele diz assim, será um bom ministro de Cristo, nutrido com as verdades da fé. Ora, se a fé tem a ver exatamente com a pessoa de Jesus, é nutrido, alimentado, não na mente, mas no coração, porque a mente, que é a cognição, que é a informação, que é o conteúdo, lógico que a informação vai passar pela mente, mas a nutrição é na alma. O conceito aqui é que a nutrição é na alma, nutrido com as verdades de Jesus e da boa doutrina que tem seguido. Lembrando que a palavra doutrina aqui quer dizer ensinamento, tal, etc. Agora, o que Timóteo tem que fazer, Walter, para ele conseguir discipular bem as pessoas? Ele tem que fazer 2 coisas, conforme a gente lê ali no versículo 7. Olha que coisa interessante. Isso me chama muita atenção e me impõe na parede, né? Porque nós que somos discipuladores, isso é uma chamada de atenção. Ele diz o seguinte, para você passar no teste de um bom discipulador, primeiro você tem que rejeitar o que não presta. Que é difícil. É difícil rejeitar o que não presta, viu, gente? Porque às vezes a gente está abraçado só com o que não presta. Que droga, né? Tem hora que a gente tem que acordar. E a pior coisa, Miroca, é quando a gente está abraçado com o que não presta e não discerne que o que eu estou abraçado é com o que não presta. Eu acho que está bom. Gente, é muito sério esse negócio, muito sério. Por exemplo, no caso de Timóteo, Shirley, ele diz assim, rejeita as fábulas profanas e tolas. Ou seja, rejeita tudo aquilo, Shirley, que não edifica nada. Porque fábula é o contrário da verdade. Você entendeu? Ainda é profana. Tolas. Não, é muito forte. Tem hora que, às vezes, a gente está vivendo a vida da gente e percebe que a gente está entrando por um caminho que é um caminho de tolice, é um caminho de fábulas. E aí
é hora do discipulador dar um tranco na gente. Eu cansei de ser exortado pelo meu discipulador sobre coisas que eu tinha que rejeitar. E às vezes a gente não tem capacidade, Walter, de discernir. E os discípulos que a gente está discipulando, os discípulos de Jesus que a gente está discipulando, a gente está só escandalizando com esse padrão de fábula, de tolice que a gente está metido, que a gente está se envolvendo. É muito sério, super sério. Por quê? Porque essas fábulas profanas e tolas vêm lá do espírito enganador e da doutrina dos demônios, vem de lá. E elas podem nos pegar, sim. Pega. E olha, e pega com o nome da verdade, da pureza, de um monte de coisa religiosa. E, meu Deus do céu, esse negócio é muito doido. Muito doido mesmo. Então, a primeira coisa nesse processo, Paulinho, é que eu tenho que rejeitar o que não presta. Você entendeu? E a dificuldade é saber o que não presta, porque a gente não tem capacidade de discernir tão bem assim. Eu vejo gente dizendo assim, não, tem que discernir pela palavra. Cara, mas nem a palavra a gente entende. Como é que a gente vai discernir pela palavra se o meu medidor, que é a palavra, eu não entendo dela? E o que eu entendo supostamente são invenções, são criacionices, são elucubrações malucas, né? Então é bem complexo. A segunda coisa que ele diz assim, você tem que se exercitar na piedade. Olha aí que coisa linda, ele coloca um aspecto negativo, que é rejeitar o que não presta, o que é vazio, o que não edifica, o que não gera vida, o que é fábula, o que é tolice, mas, por outro lado, ele diz assim, ó, você precisa se exercitar na piedade. Moral da história, Zé do Prado, que Paulo está dizendo é que quando eu estou me exercitando na piedade, eu não tenho tempo para ficar abraçado com fábula. Isso que esse é o desafio. Exercitar na piedade, porque ele usa de uma metáfora aqui, vocês conhecem, né? Essa linguagem que ele usou, ele está usando aquela imagem dos atletas olímpicos grego, né? Está falando do exercício físico no versículo 8. E ele não está dizendo para Timóteo escolher entre o exercício espiritual e o físico. Ele está dizendo para Timóteo fazer os dois. Ele está dizendo para fazer os dois. Só que ele diz no versículo 8, o exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa. Então, não está proibindo você, o caso aqui de fazer exercício físico. Só está dizendo que ele tem um valor restrito. Restrito. Só para o físico. Agora, o exercício da piedade. O que é, Paulinho? O exercício da piedade é uma vida centrada em Deus. Lógico que tem várias explicações sobre essa questão que tem a ver exatamente com temor, tem a ver com reverência e coisa do gênero. Mas o que só recapitulando aqui para a gente fechando, né? Eu trabalhei com vocês até o versículo 7 e tal, e tem mais coisa, mas para dar tempo para a gente conversar, eu vou começar a fechar aqui. Só recapitulando, as heresias, elas apostatas, né? Ela seduz e conduz cada um de nós a trilhar um caminho em relação ao abandono de Jesus, um abandono deliberado de Jesus.
porque essa é a intenção dos demônios, é nos tirar de Jesus. Você entendeu? Então, é nessa perspectiva que Paulo expressa o desejo que Timóteo esteja ciente dos males que essa apostasia pode fazer. E qual que é o mal? É afastar de Jesus. Afastar de Jesus. Basicamente, ele quer que Timóteo não só faça isso, mas que ele discipule as pessoas nessa direção. Por quê? Porque quando ele fala dos falsos mestres, ele fala uma coisa, eles, né, fazem uma coisa, falam uma coisa e praticam outra. O fato do mestre ser falso não é só o que eles estão falando que é falso, mas eles falam uma coisa, às vezes até boa, mas eles praticam totalmente diferente daquilo que fazem. E é aí que eles revelam sua verdadeira identidade, porque eles se escondem atrás de máscaras para enganar as pessoas. É como a gente sabe de outra parte nas escrituras que diz que é o lobo em pele de ovelha. Muito, e não é difícil sermos enganados. E se, por um lado, devemos rejeitar os ensinos dos falsos mestres, por outro lado, devemos exercitar na piedade. Basicamente, é isso que o Paulo está orientando. E uma coisa muito interessante que nós precisamos entender aí, com esse lance do conceito bíblico da piedade, é que, conforme a gente lê aí no versículo 6, o conceito, o padrão é individual. A piedade é individual. Ou seja, o irmão, o pai, a mãe não pode ser piedoso pelos outros. Então, essa é uma questão muito interessante. Perdão aí, estou com uma tosse hoje que... Agora, uma coisa que fica muito claro aí, que são algumas ideias interessantes que eu gostaria de passar para vocês, são três coisas, basicamente, que a piedade promove, ou ela tem como efeito na vida da gente. Por exemplo, a piedade é uma prática de vida pessoal, centrada em Deus. Por isso que diz assim, exercita-te na piedade, no versículo 7. Então, ela é totalmente pessoal. E a ideia é, quando eu estou me exercitando, concentrando-me em Deus, que é o exercício da piedade, eu não tenho tempo para ficar perdido, abraçado, como que refém, dominado pelos espíritos enganadores e as doutrinas de demônios e as fábulas profanas e tolas. E é interessante, de vez em quando, a gente pode perceber que está caminhando por ali, por esse caminho, trilhando esse caminho. E é hora de voltar quando a gente percebe, ou quando alguém nos orienta. Uma segunda coisa que é a piedade, que o texto ensina sobre a piedade, é que é de qualidade espiritual. A piedade tem uma qualidade espiritual. E aí nós já lemos o versículo 8 que diz o exercício físico tem pouco proveito. Tem proveito, mas é pouco, é restrito. Agora, a piedade em tudo é proveitosa, ela é abrangente, ela é profunda. Vale a pena ser piedoso. E uma última coisa que ela deixa clara é que gera intimidade com Deus, né? É isso que diz no versículo 8. Tem a promessa da vida, presente e futura. É muito interessante. No versículo 8 diz exatamente isso, com todas as letras, pois o exercício físico tem algum valor,
Mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Olha que coisa mais interessante. Agora, o pano de fundo é esse, né, gente? Como é que a gente pode discipular as pessoas, orientar as pessoas para abandonar tudo aquilo que não edifica, que são fábulas profanas e tolas, que têm origem em homens hipócritas, que é doutrina de demônios, que afasta a gente de Jesus. E esse é o caminho. O que afasta a gente de Jesus não é de Jesus, não é de Deus. É simples assim. Não tem muito o que falar. Às vezes, até a leitura de um livro. Às vezes, até companhias. Eu já falei aqui que eu tinha alguém que a gente ia pescar, ia sair, e toda vez que essa pessoa ia, o ambiente era carnal, era, sabe, meio que profano. E aí eu comecei a evitar ir quando ele fosse na pescaria. Por quê? Não é de Deus, não agrega, não edifica. Não... A gente já tem a tendência para o que é ruim. Se tem alguém tentando, aí pior, né? Temos que evitar. Rejeite, diz o texto sagrado, né, no versículo 6. Rejeita, pula fora, evita. Hã? Vamos orar, então. Senhor, nós queremos te agradecer por esta noite tão especial e quando a gente tem esse desafio enorme de cuidar de pessoas e, primeiramente, cuidar de nós mesmos. Timóteo tinha que cuidar dele e cuidar de outras pessoas, discipular os irmãos. E, ao mesmo tempo, antes de tudo, cuidar dele. E ele, assim, precisava viver a verdade, não como aqueles que tinham apostatado da fé, que tinham seguido ensinamentos de demônios e que tinham origem no inferno e não em Deus. Senhor, ele também tinha que, além de rejeitar isso, ele tinha que praticar piedade. Quem sabe o exercício da piedade em Timóteo é que dava a ele autoridade para cuidar de outros, para ensinar os irmãos. E talvez o que ele praticava falava mais alto do que aquilo que ele propriamente ensinava. Senhor, nos ajuda a trilhar esse caminho. Nós que vivemos um tempo de tanta confusão em todos os aspectos, nos ajuda a discernir para nós e para os outros e seguir a verdade. No nome de Jesus. Amém.